Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Ney Silva do canal Rei dos Cortes, da fanpage Ney Silva, o Rei dos Cortes, e aqui também um criador de conteúdo para a página do Rei das Escovas e para o canal Rei das Escovas no YouTube também. Sejam todos bem-vindos. Entrando com alguns minutos de atraso, a gente fica sempre sujeito às situações de internet. Havíamos programado uma entrada com outro tipo de câmera, mas vamos fazer pelo celular para mantermos o protocolo, aquilo que nós já havíamos combinado anteriormente. O modelo está de máscara, eu vou tirar a máscara, só para facilitar a fala e para que o som saia com maior nitidez. Pessoal, ontem ao vivo, eu fiz um cabelo curto e falei que eu iria explicar aquele cabelo. Vou deixar ele para depois, porque surgiu a oportunidade de fazer um cabelo em degradê, que é uma característica de cabelo das brasileiras, porque brasileira adora cabelão, mulher latina adora cabelão. Então eu vou passar para vocês, dentro da metodologia do método gráfico geométrico, como projetar isso, como projetar esse corte, e aí eu vou executar o corte em seguida. Então a gente vai para a sala de aula, para o Clipchart, para que eu possa explicar para vocês. Então, sem perder muito tempo, porque a nossa modelo também, ela é profissional no salão vizinho ao nosso, e aí a gente tem um bom relacionamento com outros profissionais, e hoje ela está servindo de modelo para mim. E aí, por um motivo de agenda, também tem que voltar logo, felizmente. Pessoal, vamos falar de novo, rapidamente, de posicionamento de mãos, posicionamento em graus. Todo o trabalho que nós fazemos, o que torna meu trabalho diferente do seu e o que torna o teu trabalho diferente do trabalho dos demais profissionais, é tudo uma questão de posicionamento, é a forma como eu posiciono a mecha, como eu posiciono a minha mão em relação à mecha, os graus de inclinação. Ontem dentro da nossa apresentação, alguém perguntou, mas você não trabalha com 180 graus? Não existe 180 graus para cortar cabelo. O que existe são 90 graus. Então, esse é um princípio básico, tá? 90 graus, eu tenho 90 aqui, eu tenho 0 grau nessa linha e 0 grau aqui, que é quando esse fio de cabelo ele simplesmente deita, tá? 180 graus seria como se eu pegasse esse fio aqui e tentasse trazer ele para cá, ou um fio aqui da nuca, tá? E tentasse trazer ele todo para frente. Não tem como posicionar isso a 180 graus. Então você tem 90 graus, você tem 75 graus, você tem 60 graus, você tem 45, você tem 30, você tem 15 e 0. Tá? Que é esse movimento. Quando você parte para o outro lado, você obedece o mesmo posicionamento. Ponto de equilíbrio no couro cabeludo do crânio, tá? Você tem que saber isso também para poder executar, tá? De forma metodologicamente falando, um corte de cabelo perfeito. E eu sei que você quer ser um rei ou uma rainha dos cortes aí na sua comunidade, aí onde você trabalha na sua cidade, quem sabe no Brasil, por que não? Tá? Nós estamos falando agora numa página com 2,5 milhões de seguidores. Você pode falar no YouTube, por exemplo, para 10 mil, para 20 mil, 30 mil, seu vídeo de corte de cabelo atingir 1 milhão de visualizações, então você pode ser uma referência e um rei e uma rainha para o mundo, sim. Então, ponto de equilíbrio no alto da cabeça é o ponto mais alto do crânio. E aí nós temos um ponto de equilíbrio no alto, nós temos um ponto de equilíbrio na lateral e nós temos um ponto de equilíbrio para a nuca. Tá? Esses pontos de equilíbrio, geralmente, eles me permitem criar ângulos de 90 graus sem que haja, por exemplo, vocês podem observar pela caneta, nenhum grau de inclinação nesta caneta. Olhem aqui de novo. Tá? Não existe um grau de inclinação. E aqui na frente nós temos 90 graus também, de novo, pela curvatura do crânio, mas aí nós temos uma leve inclinação na caneta. Tá? Então aqui nós não estamos no ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é exatamente esse aqui. Tem outros vídeos lá no nosso canal, lá no YouTube, está aí na descrição do vídeo, e você pode procurar conteúdo lá, e lá está com o título de Você Sabia. Tem uma aula que eu ensino a achar o ponto de equilíbrio no couro cabeludo.
ok? Então, graus, 90 graus, 360 graus, seria mais ou menos eu pegar essa mecha, e aí eu teria que fazer isso aqui com este cabelo. Aí eu estou fazendo 360 graus. Eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo 90 graus e 90 graus. Essa mecha, ela nunca é posicionada de modo a formar 180 graus. Este é um método, é a forma como eu trabalho, é a forma como eu aplico o método e como eu compartilho o método com vocês, ok? Então, 0, 90, 75, 60, 45, 30, 15, 0. De novo. E aí nós repetimos só os graus para um lado e para o outro, de forma crescente e depois decrescente também. Então vamos para o clip chart? Por favor, Helena, você pode me acompanhar aqui? Aqui nós temos o seguinte, para eu poder definir, para eu poder criar um degradê, geralmente eu vou primeiro, antes de mais nada, eu vou criar uma base, que é comprimento. E no caso de hoje, nós vamos usar duas linhas para o corte de cabelo, que são uma linha horizontal, essa acho que aparece legal, deixa eu usar uma mais larga, tá? Uma linha horizontal reta e uma linha vertical reta. Isso aqui são linhas de corte, tá? E é o que eu vou usar para poder cortar o cabelo da minha modelo. Então, pensando que eu preciso criar uma base, aí eu vou dividir essa nuca, fazer divisões, e eu vou replicar isso para vocês já já. Eu vou dividir todo o cabelo dela, tá, em mechas com aproximadamente 2 centímetros. Por que eu estou usando esse exemplo de mechas em 2 centímetros? Porque quanto maior a transparência dessas mechas, menor a possibilidade de erros. E aí eu vou trabalhar da seguinte forma para esse cabelo. A mecha que sai aqui, ela sai com 90 graus. Quando eu posiciono essa mecha para baixo, eu estou definindo o comprimento deste cabelo, e aí ela terá sempre 0 grau. Por quê? Ela define, ela sai e eu dobro essa mecha e vou projetá-la toda na mesma direção, tá certo? Porém, o resultado que você tem depois no repicado, para o repicado, é o seguinte, eu vou fazer de novo. É um fio longo, o que nós desejamos é esse fio longo. E aqui eu já estou exemplificando o degradê. Este é o resultado que nós queremos para o corte, ou seja, esse aspecto em camadas. A base tem que ser reta, mas o aspecto que nós buscamos para esse corte de cabelo é em camadas. Isso para toda esta lateral aqui, por favor, Milena, para definir todo esse comprimento que nós vamos trabalhar. Então eu vou dividir toda essa cabeça, eu posso dividir em 2 centímetros. Eu não farei isso, estou exemplificando, mas vou pentear todo ele de uma vez e vou definir comprimento para depois executar a técnica propriamente dita. Tá? A franja desse cabelo, como ela será projetada? Quanto mais, vamos dizer, horizontal você pega essa mecha, ou seja, formando um ângulo de 90 graus em relação ao crânio, mais repicada ela vai ficar. Porque existe uma curvatura aqui. E se existe essa curvatura, eu corto as mechas
com uma linha, formando uma linha aqui, vertical, reta. A hora em que eu projetar esse cabelo para o alto, ele vai ficar dessa forma. Porque eu estou levando esse cabelo para frente. E aí, como eu estou levando ele para frente, todos os comprimentos anteriores eles serão maiores. E aí nós vamos ter esse movimento de curvatura aqui em cima também. Da mesma maneira que nós teremos esse movimento. Então nós teremos toda uma curvatura e essa impressão que a cliente diz para vocês é: eu quero aquele cabelo em camadas. Na verdade não existem camadas, né? O que existe é um degradê, que depois que você cortou todo o teu cabelo, você vai posicionar a mão e aí você vai ter fios mais curtos e fios mais longos. E quando você solta, você tem esse movimento de queda e aí todo o cabelo repicado. Vamos para a segunda parte antes de executarmos o corte. Tá? A franja desse cabelo, nós vamos trabalhar todo ele com uma linha, uma mecha fixa. Tá? O que é essa mecha fixa? A mecha fixa é aquela que é imutável, ela não vai mudar a posição. Tá? Eu vou trabalhar, ela é minha referência para todas as outras mechas. E aí a segunda mecha, a terceira mecha, a quarta mecha, a quinta mecha, e assim por diante. Ou seja, nós temos um comprimento mais curto, né? Temos um comprimento definido, essa é a minha mecha mais curta, que pode corresponder à sua franja, e aí eu vou levantando todas as outras mechas e vou criando diferentes comprimentos. Quando este cabelo volta, ele cai aqui embaixo com um degradê, sendo essa mecha o comprimento, e aí toda aquela curvatura do repicado e do movimento que nós precisamos para este corte. Então, o corte hoje, ele é com linhas horizontais para definição de comprimento e depois linhas. Quando eu penso no comprimento do cabelo, está no formato do crânio, eu tenho linhas verticais, formando um ângulo de 90 graus em relação ao crânio. E o resultado final que a gente tem aqui é uma linha vertical também, que é o comprimento final, e ao soltar esse cabelo, não é isso aqui, gente, ó. Isso é uma situação. Aqui a gente vai ter linhas verticais, que é o que eu vou trabalhar agora e mostrar para vocês. Então vamos lá? Eu espero que vocês tenham entendido. Quem ficou com dúvidas, é só deixar, pode entrar lá na nossa página, tá? Pode me chamar em inbox, pode deixar o comentário, mas aí faz pela página Ney Silva, o Rei dos Cortes, que fica mais fácil, que é nesse link que eu deixei para vocês, fica mais fácil para eu responder individualmente dentro das possibilidades que a gente tem para poder estar respondendo, ok? Eu vou pedir para você ficar de pé só um pouquinho para mim. Eu sempre falo para vocês que eu uso algumas formas de linguagem para poder trabalhar o corte de cabelo. E não uso somente uma ferramenta, não fico restrito a uma ferramenta apenas para poder definir ou para trabalhar tecnicamente os cortes de cabelo. Então, para ilustrar aquilo que nós falamos, que eu falei primeiro, eu tenho aqui uma divisão, uma primeira divisão,
E você pode usar tesoura, você pode usar a navalhete e você simplesmente define o comprimento que você deseja para esse cabelo ou que a sua cliente deseja. Porque eu gosto de definir, e aí tem vários outros vídeos, tem lá no YouTube, aqui também na página, onde eu mostro outras formas de se dividir ou de definir esse comprimento, inclusive com a tesoura dentro da técnica point cutter, em que eu vou trabalhar só com a ponta da tesoura. São formas de você definir. O que eu preciso aqui é de movimento, leveza. Eu particularmente, apesar da tendência hoje trazer muito cabelo Chanel, muito short bob, dentro de uma linha muito geométrica, pensando no cabelo da brasileira, eu opto por trabalhar mais levezas, tá? Mostrado que a técnica permite fazer, e aí eu poderia fazer 3 divisões, 4 divisões, 10 divisões de 1 centímetro até o alto, sem problema nenhum. Vou fazer mais uma e aí eu vou soltar todo o cabelo. Olha, isso tudo eu estou definindo o comprimento, e quando eu estou penteando esse cabelo para baixo, eu estou trabalhando dentro de uma angulação ou de 0 graus. Vou soltar todo ele agora, para agilizar um pouquinho o trabalho. A técnica eu já domino, então é tranquilo para eu fazer. E aí eu vou simplesmente definir para essa parte no alto, tirar essas pontas, igualar essas pontas, porque aí nós teremos, a partir de agora, um cabelo com uma base geométrica, que se eu tivesse trabalhado com tesoura estaria tremendamente geométrica e que dificulta, por exemplo, dentro de uma linha de long bob, criar aquele aspecto de desalinho. Eu preciso ficar inventando, trabalhando técnicas para tentar criar volume ou movimento para este cabelo. Por favor, você pode fazer isso de novo? A Luísa falou que você é fofinho, que ela ama suas aulas. Muito obrigado, querida. Tá? É um urso velho, vamos dizer assim, tá? E aí eu vou definir agora, por favor, Milena, só acompanha aqui para mim. Eu vou definir, por exemplo, o comprimento de franja. Vou separar uma mecha com aproximadamente de 1 a 2 centímetros, como eu já disse anteriormente. Quanto mais finas as mechas, menor a possibilidade de erros. E aí, vou até usar a navalhete para não complicar. Vou voltar aqui, só para mostrar o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar a mecha dessa maneira, vou pentear. Olha, ela está criando, eu tenho para esses primeiros fios um ângulo de 90 graus. E aí eu vou, com a navalhete, detalhe, se eu coloco a tesoura aqui e faço isso, eu tenho uma linha muito geométrica. Se eu posiciono a mecha e trabalho com a ponta da tesoura ou com uma navalhete de modo a cortar e não desfiar esse fio de cabelo, eu tenho uma leveza. A navalhete vai percorrer 1/2 centímetro na mecha e esse 1/2 centímetro já é suficiente para criar uma leveza para este cabelo. Observem que eu não fiz divisões separadas de franja. E aí eu vou continuar definindo esse comprimento de franja, que eu ainda vou chamar de franja, né, que corresponde à parte frontal. O objetivo aqui é mostrar o que acontece aqui para vocês, e aí eu fiz isso que nós temos aqui. O resultado você pode verificar aqui na minha mão agora, tá? Sem pontas, e nós temos uma parte curta aqui. Espero que a camisa escura não esteja atrapalhando vocês. E tenho uma parte mais longa aqui no alto. Quando eu faço esse movimento, eu começo a ter um degradê.
que ele vai aqui para trás. Então vamos só para exercitar, fazer um exercício, eu vou continuar levando esse cabelo para frente, porque eu posso fazer isso nesse comprimento em que ele está aqui, eu posso continuar fazendo, mas para ilustrar melhor o resultado da técnica para vocês. Ou seja, pessoal, é tudo uma questão de física. Tá? Todo o posicionamento da mecha, todo o posicionamento da sua mão, ele irá proporcionar um resultado final para essas mechas. Quando você entende o posicionamento e consegue imaginar a forma de projetar a mecha, é muito difícil de errar. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. A gente está vivendo períodos de pós-isolamento social, não é pós-pandemia. Galera, muita coisa mudou, o comportamento de cliente mudou. E vocês precisam, a grande maioria dos profissionais precisa se adaptar a essa nova realidade que a gente está vivendo. Ou seja, chegou a hora do especialista. E aí, se você quiser saber um pouco mais sobre isso tudo que está acontecendo, na sexta-feira, ontem eu disse que ia fazer pelo Telegram, não vou fazer pelo Telegram porque o pessoal pediu para fazer, nem todo mundo tem o Telegram, nem todo mundo consegue lidar com a tecnologia, e o pessoal acabou pedindo para fazer pela página do Ney Silva, o Rei dos Cortes. Então eu vou fazer ao vivo, lá na página Ney Silva, o Rei dos Cortes. Você já está aí no Facebook, continua aí, ou pode ir aí no link, aí está como @Ney Silva Cursos Online, e aí você passa, curte, pede para receber a notificação que sexta-feira eu vou estar fazendo uma breve uma análise muito simples e objetiva sobre o momento que a gente está vivendo em relação aos salões, tá? A nossa nova realidade de salão. E olha o degradê que a gente vai criando para esse cabelo, e totalmente sem pontas. É fácil? Caramba! Na teoria é fácil, na prática não. Tá? Por isso que precisa dominar o método, precisa de metodologia para poder executar o corte de cabelo. Então eu vim fazendo, entre aspas, uma franja, né, sem complicações para você. A gente está falando de um cabelo que vem uns 4 dedos abaixo da linha do ombro, 4, 5 dedos abaixo da linha do ombro, que tem uma característica de long bob, e nós estamos trabalhando a técnica dessa forma. Só que eu quero mais leveza para este cabelo. Então, eu tenho aqui, vou trabalhar a segunda parte agora, que é esta aqui. Vou posicionar, fazer uma mecha central, em que eu vou usar como mecha fixa, e aí todas as mechas laterais, até a nuca, elas serão mechas variáveis. Por que variáveis? Mecha fixa é aquela que você não muda. Mecha variável é aquela que você leva de encontro à mecha fixa. E mecha independente é aquela que você não usa a mecha anterior como referência. Também é outro conceito técnico que a gente precisa dominar para poder fazer bem o corte de cabelo. Então eu vou fazer agora uma divisão no alto da cabeça com aproximadamente 2 centímetros. Você pode fazer com ela bem fina. Tem uns vídeos lá no nosso canal no YouTube de cabelos em camadas em que as mechas são muito finas. E essa mecha definida, né, definido o comprimento para essa mecha fixa. Agora sim eu vou trabalhar com a ponta da tesoura, o tempo todo com a ponta da tesoura. Eu vou posicionar, por exemplo, essa é a minha mecha fixa. Todas as mechas que eu vou trazer para o alto agora, elas virão de encontro a essa mecha, ou seja, todas têm o posicionamento da mecha central como única referência. E aí eu vou cortar somente os excessos. Aqui ainda não aparece porque na hora que nós fomos levando, como eu não fiz divisão, nós não fomos tirando e aí não tinha mais
ela já fica praticamente no mesmo comprimento. Mechas com aproximadamente 1 centímetro. Você quase, como ela tem luzes, você quase enxerga essa mecha do outro lado. E aí vou. Agora sim. Posicionei a mecha lateral em direção à mecha central, a minha mecha fixa. E vou, usando a minha referência, tá, da mecha fixa, cortar esse cabelo. Mas você pode ter uma dificuldade enorme para dobrar pulso, né? Posso usar a tesoura de divisão, cortar da forma convencional? Pode, não está errado. A única diferença é que você terá uma dificuldade maior para conseguir criar leveza, ou seja, só consigo cortar assim, né? Sem problema. Errado não está. Muito pelo contrário, aqui a gente não está aqui, não estou aqui para dizer você precisa fazer isso. É diferente. Cada um, eu mostro aquilo e a forma como eu me adaptei a um estilo, a uma técnica, e tento passar para vocês aquilo que é o mais fácil para mim. Está dentro da técnica e dentro de uma metodologia. A forma de usar é o profissional que define, a forma como ele se adapta melhor para poder trabalhar no dia a dia. E lógico, como ele adapta o estilo, a técnica e a metodologia à maneira dele trabalhar, ao perfil de cliente que ele atende. É assim que funciona. E aí já estou chegando aqui na lateral, mostrando para você que eu estou, olha, bem visível agora para vocês, trazendo toda essa lateral, toda essa mecha lateral, em direção à minha mecha central, que está formando um ângulo, essa de 90 graus, e essas laterais, elas estão zeradas, vamos dizer assim, que é isso que nós temos aqui, né? Essa mecha, na verdade, ela está aqui, ela não faz essa curva bonita, ela sobe reta em direção à mecha central. A curva aqui é só para ilustrar. Então eu já tenho uma lateral pronta. O resultado dessa lateral pronta é este aqui. Vou usar uma mecha só para vocês e olha, vou penteando, puxando, e aí eu tenho um degradê para essa lateral. Ou seja, quando eu prendo essa mecha e faço esse movimento, eu já tenho esse degradê formando esta linha aqui, tá? Essa é a primeira parte. Fácil, eu acho extremamente fácil, né? Principalmente depois de ter cortado mais de 130 mil cortes de cabelo, repicado o cabelo a minha vida inteira. Aliás, eu falo repicado, né? Degradê porque ou camadas, porque é o que está na moda agora. Eu vou posicionar agora, só para simplificar para vocês, eu vou posicionar toda a lateral de uma só vez. E quando você tem o domínio da técnica, você consegue fazer isso com tranquilidade. Corto. O que significa, né? E por que trazer? Porque a gente tem cabelo mais curto, a gente tem cabelo mais curto para essa parte frontal. Qual o resultado disso, né? Porque eu já tenho um degradê criado aqui. Se eu tenho esse degradê criado aqui, a hora em que eu soltar essa mecha toda para frente, eu também já estou criando um degradê lateral, porque eu tenho os comprimentos, a inclinação para toda essa parte frontal. E agora nós vamos para a nuca, parte anterior da cabeça. Vou inicialmente fazer como nós trabalhamos a lateral inicial. Com mechas em 2 centímetros, é a mesma técnica. Observem que até agora eu só fiz linhas horizontais e fiz as laterais aqui. Aqui no alto está uma mecha também
aqui tem um aspecto mais vertical, comparado com essa, é uma linha horizontal, então aqui ficou vertical. Mas olhando para a lateral, nós temos também linhas horizontais, somente essa mecha do alto. Então, mais uma linha horizontal, e eu vou trabalhar e vou tirar todo o excesso, porque essa é aquela minha mecha fixa, aquela minha mecha guia inicial. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer a pergunta, fique à vontade. Eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com você. Se você curtiu, pode compartilhar, se achar que vale a pena. Ontem alguém me disse, eu não achei que não vale a pena. Tá? Não, você pode compartilhar, não é obrigado, você não está pagando para isso. Tá? E aí vou posicionar a mecha para o alto e vou tirar excessos. E você pode fazer isso com mechas de 1 centímetro até terminar a nuca. Ou, depois que você dominar a técnica, você simplesmente leva todo o cabelo para o alto. A mecha precisa estar muito bem penteada. E aí você tira o excesso. É a mesma coisa. O resultado é exatamente o mesmo. O que é preciso, no que é preciso estar atento? Posicionamento da mecha inicial, tá? Da primeira mecha. Se você perder isso, aí o resultado do trabalho fica comprometido. Se você não perder, é super tranquilo, tá? A forma para você trabalhar. Então vamos finalizar aqui, já vamos posicionar todo para o alto também. E aí eu vou tirar só o excesso. Por que aqui tem menos? Porque eu já fui levantando, né, toda a lateral e aqui fica com menos cabelo. Ok? Pessoal, se você está vendo um cabelo em camadas, mas se você tiver dificuldade, por exemplo, para entender as linhas de cortes, dos cortes graduados, dia 24 de novembro, nós estaremos realizando pela página Ney Silva Cursos Online, né, que você também encontra com Ney Silva, o Rei dos Cortes, um curso só sobre cortes graduados, linhas e formas dos cortes graduados. Então são as 3 linhas e os formatos e as formas dos cortes graduados. Então, você precisa curtir a página do Ney Silva, ir lá na parte de eventos e clicar em evento e adquirir o seu convite pelo Facebook. O evento será ao vivo pela página Ney Silva Cursos Online, que é o Ney Silva, o Rei dos Cortes, né? Você também encontra como Ney Silva, o Rei dos Cortes. Ela só vai aparecer, eu falo que é ao vivo mesmo, porque vocês vão poder tirar dúvida comigo. E ela só aparece quando você adquire o convite pelo Facebook. A gente vai fazer ao vivo, publica, mas só recebe o link quem adquiriu o convite. Então é um negócio que a gente faz, você vai poder assistir em casa, tranquilo, sossegado lá no seu sofá. E serão 3 horas, vai poder largar o celular ligado, colocar ele na bateria, ir voltar, jantar assistindo o curso, beber assistindo o curso, tá? Então, dia 24, das 19 às 22 horas, a gente fica 3 horas ao vivo com você, tirando suas dúvidas e só falando sobre os cortes graduados, e aí sim, projetando todo o corte, com toda a parte teórica, com todos os gráficos, e você vai levar esses gráficos, vai ficar com esses gráficos, tá? Que a gente vai ter o contato, eu vou enviar para vocês esses gráficos e você vai poder usar esses gráficos para poder cortar os cabelos, tá? Tem mais novidades por aí, é só aguardar um pouquinho mais e a gente vai, continue nos assistindo aqui na página que a gente vai passando para vocês. Agora eu vou tirar o peso, né? Porque eu fiz tudo aquilo e eu tenho o meu comprimento já escapando, eu tenho um degradê que eu posso encerrar o corte de cabelo e eu tenho esse comprimento da minha camada no alto, mas eu quero criar um efeito de cabelo mais leve. E aí eu vou tirar esse peso que fica na extensão de comprimento,
para poder secar esse cabelo depois, ela poder fazer uma escova que fique legal, poder fazer um babyliss e aí sim criar aquele efeito do bob, da ondulação do bob, que diga-se de passagem, né, só existe nas mídias, né? Você não vê ninguém na rua com aquele cabelo. É um cabelo que está na moda, que toda cliente pede, mas você não vê um cabelo daquele na rua, porque não é um cabelo prático. Se fosse prático, todo mundo usava, né? E aí vou tirar só excessos. Observem que aqui eu já tenho menos, porque todos nós temos uma linha, alguns centímetros quadrados a menos de cabelo. Então esse peso, ele se localiza principalmente nessa extensão de nuca. Mecha guia na nuca tem, Ney? Sim, foi essa que eu fiz inicial aqui, e que eu acabei pulando, né, de vocês. Essa foi a minha mecha guia, tá? As outras mechas que eu vou fazer, eu posso usar a minha mecha guia, sim, né? E aí eu vou posicionar, ela é minha mecha guia, só que agora a mecha variável é a minha mecha guia, né? Porque eu posiciono a minha mecha guia em direção a outra mecha, para poder, eu não empurro a mecha que eu vou cortar em direção à mecha guia. O contrário, eu faço uma divisão com uma linha de 90 graus, eu crio um ângulo de 90 graus para essa mecha que eu vou cortar, e aí eu trago a minha mecha guia em direção a essa mecha que eu desejo trabalhar. E aí eu tenho a minha mecha guia escapando aqui, né? Eu corto. Para quem tem a mão pequena e a cliente tem muito cabelo, seria a mesma divisão? Você se adapta. Você adapta, né? Você pega menos cabelo. Você tem mão pequena, tem os dedos... A minha mão não é grande, tem os dedos curtinhos. Então você só adapta, pega menos cabelo. Não importa o número de vezes que você vai fazer, tá? É só seguir o método, tá? Se você tem a mão pequena, a mão grande, tem uma mão grande, tem uma mão muito pequena, não consigo pegar tudo isso de cabelo nele. Pega menos. E aí você tira. Vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Talvez no início, depois que você se adaptar, você terá menos. Tá vendo? Eu peguei em 2 vezes. Eu tenho um problema que às vezes, por ter cortado muito o cabelo, e por exemplo, esse é um cabelo que eu cortaria em 5 minutos, né, trabalhando normal, sem conversar com a minha cliente. É óbvio que eu não faço isso com a cliente na cadeira, mas se eu estivesse trabalhando em palco, 5, 7 minutos, esse cabelo estaria cortado. Então você acaba, vamos dizer, fazendo no automático muita coisa, uma questão de condicionamento neural. Você faz no automático, você já sabe o que tem que fazer, então você simplesmente faz. Por exemplo, esse lance da mecha guia que a nossa colega ou o nosso colega me perguntou. Você simplesmente faz no automático. Para eu fazer isso, por exemplo, eu preciso estar muito concentrado, senão eu pulo. Trabalhando numa live assim, você acaba pulando um pouco, né? Porque a minha forma, a minha maneira de trabalhar no dia a dia, ela é muito rápida, ela é muito acelerada, muito mais acelerada que a maioria dos profissionais. Geralmente o tempo em que uma cliente fica na minha cadeira para lavar, cortar e secar ou escovar um cabelo, aí vai depender do cabelo, no máximo 45 minutos para eu fazer, né? Então os tempos são relativamente muito curtos, tá? E muito rápido. Pessoal, eu agora vou secar esse cabelo, vou escovar esse cabelo. Se você quiser ver o final desse cabelo, à tarde eu publico esse corte aqui, já vou publicar na página, tá ele já finalizado, e vou publicar também no YouTube. E aí você vai conseguir visualizar o cabelo antes e depois. Aí eu vou fazer uma brincadeira que assim, vou colocar a finalização, você está me assistindo, eu vou pedir para o pessoal colocar o cabelo finalizado antes e aí depois a parte da live, da técnica passo a passo, para você não perder tempo. Ou se quiser assistir de novo, fique à vontade. Então, segue o Ney, curta na página, a fanpage do Ney Silva Cursos Online, @Ney Silva Cursos Online, tem na descrição do vídeo, para que você possa também assistir, ou ter acesso à minha opinião sobre as mudanças de mercado
sobre as quais eu estarei falando na próxima sexta-feira. Ou segue o Ney Silva lá no canal, no @Ney Silva, o Rei dos Cortes, é um N vermelho, tá? Logo é igual na fanpage, é igual também lá no canal. Tá ok? Um grande abraço para vocês, sucesso, Deus abençoe vocês de coração, tá? E que vocês ganhem muito dinheiro, com bastante sabedoria, para poder usar esse dinheiro e façam muito sucesso. Até mais, galera!